Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de português. Tia Adriana vai começar essa aula com a correção do último exercício, que a tia passou para vocês. Exercício 1, lá da página 31, onde você teria que analisar as duas obras aí de Pablo Picasso, não é mesmo? A tia Adriana, identificou aqui duas semelhanças e duas diferenças. Lembrando, que você pode não ter identificado essas semelhanças e essas diferenças. Se você encontrou outras, que sejam diferentes aqui da tia Adriana, não tem problema, porque lembrando que obras de arte são muito pessoais, não é mesmo? Vou ler para vocês as minhas semelhanças que eu identifiquei. Semelhanças. As linhas são pontiagudas, em ambos os quadros, e as duas mulheres são muito elegantes, não é mesmo? Diferenças. A Dora não chora, apresenta tranquilidade. A mulher chorando está pálida, enquanto Dora tem a face corada. Identificaram aí essas características? E aí, igual a tia Adriana? Se a sua resposta, então, estiver próxima aí do que a tia Adriana escreveu, já faz um certinho aí para a tia Adriana. Tudo bem? Galerinha, continuando nossa aula de português. Convido você a abrir a nossa apostila lá na página 23. Temos alguns textos aí pela frente, hein, pessoal? Lembrando que leitura, uma leitura bem feita, uma leitura bem realizada, a gente consegue entender facilmente o texto, tá bom? Então, quero que vocês acompanhem aí as nossas leituras. Vamos lá? Conheça alguns fatos da vida de Pablo Picasso, lendo o texto a seguir, tá bom? Pablo Picasso e o cubismo, olha lá. Conheça a vida e a obra de um dos maiores pintores do século XX. Se tivéssemos de escolher um único artista para representar as muitas mudanças de arte no século XX, seria Pablo Picasso. Nascido em Málaga, no sul da Espanha, no dia 25 de outubro de 1881, Picasso era um artista que fazia de tudo mesmo. Além de pintar, trabalhou também com gravura, escultura, desenho, colagem, cerâmica, cenografia e ilustrações para livros. O que vem a ser cenografia, tia Adriana? Você tem aí a definição ao lado: decoração de cenários teatrais. Ele é o mais famoso e provavelmente o mais influente artista do século XX. Olha aí se você ainda não conhece o Pablo Picasso aí nessas imagens, tá bom? Em dois momentos de sua vida, Quando ele era um pouquinho mais jovem e quando ele estava aí, quando ele envelheceu mais um pouquinho. Por ser filho de um professor de desenho, Picasso sempre contou com o incentivo, com a ajuda, com o estímulo da família. Aos 15 anos, ele já tinha o próprio ateliê. Em 1900, mudou-se para Paris, na França, capital artística da Europa. Picasso era uma pessoa bastante emotiva, ou seja, muito sentimental. Isso, claro, influenciou sua obra. Por essa razão, seu estilo de pintura mudou muitas vezes durante sua vida. Ele não se contentava em fazer sempre o mesmo tipo de quadro. Suas pinturas começaram a se diferenciar mais dos outros pintores quando passou a pintar usando apenas tons de azul, a chamada fase azul. Esse foi um período em que Picasso sentia-se infeliz e sozinho. Por isso, todas as personagens dessa fase parecem tristes e solitários. Então, como você viu, Picasso era muito emotivo, muito sentimental. Teve um momento de sua vida, em que ele retratava muito a cor azul, ele utilizava-se muito a cor azul, Na verdade, foi um momento, uma fase triste de sua vida, Tanto que seus personagens também, neles se via aí, a tristeza em cada um deles. Tudo bem? Virando a página, pessoal, vocês têm, logo acima aí na página de vocês, duas obras deles,
Na verdade, são dois autorretratos de Picasso, ele se autodesenhou, né? Isso aconteceu em 1901, no primeiro da fase azul, né? E o outro em 1907, que é o segundo autorretrato, tá bom? Vejam aí a tristeza, né, estampada no rosto do primeiro homem. Olha aí, um semblante triste, né? E aí o predomínio aí das cores, dos tons de azul. Quando conheceu Fernande Olivier, uma das muitas mulheres por quem se apaixonou, sua tristeza ficou para trás. Iniciou-se aí a fase rosa, olha lá. Nela, não só as cores, mas também os temas de Picasso eram mais alegres. Retratou a arte circense, ou seja, momentos do circo, geralmente mostrando os artistas e seus animais. No entanto, a fase rosa não durou muito tempo. Olha que bacana esse quadro de Picasso, né? Nela você consegue identificar aí a presença dessa cor, né? E um pouco mais de alegria em seus quadros. Junto ao pintor francês Georges Braque, criou o cubismo, considerado um dos movimentos mais importantes da história da arte moderna. Nossa, tia Adriana, mas cubismo? O que é isso? Na verdade é uma técnica, né? Desenvolvida aí pelos pintores. Você também tem a definição de cubismo. Ela está lá na página 95. Vamos ler, né? Para saber o que é esse tal de cubismo. Movimento artístico iniciado por Picasso em 1907 na França. Nele, as formas reais foram substituídas por figuras geométricas e pedaços de desenho, como num jogo de quebra-cabeça. Então, olha lá que interessante essa técnica nova, né? Nela existe bastante aí a presença de formas geométricas, né? E como se fossem pedaços de desenho, né? Como se fossem mosaicos, pecinhas de quebra-cabeça se juntando ali para compor a obra de arte. Em 1937, Picasso pintou seu quadro mais famoso, Guernica, uma resposta aos horrores da Guerra Civil Espanhola. Então, você também tem a definição de Guernica. O que seria essa Guernica, né? Era uma vila situada na região norte da Espanha, que foi bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola. É também o nome de um painel, pintado por Pablo Picasso, né? Então, como você viu, foi nessa época que ele, então, finalizou, né? Que ele fez aí a Guernica, uma de suas obras mais famosas. Depois do conflito, ele ficaria exilado. O que é exilado, tia Adriana? Ele ficou afastado de seu país, né? Fora de sua pátria. Ele ficaria exilado de sua terra natal para o restante de sua vida. O pintor permaneceu na França até a morte. Picasso nunca parou de produzir. Ele morreu aos 91 anos, em 8 de abril de 1973. Olha que interessante a vida aí, né, de Pablo Picasso. Para finalizar, nós temos aí uma sessão Você Sabia? Sobre aí a obra Guernica. Guernica é uma tela enorme, com 7 metros e 82 centímetros de largura, por 3 metros e 50 centímetros de altura, e está no Museu Nacional de Arte Reina Sofia, em Madrid, na Espanha. A violência do bombardeio na vila de Guernica é mostrada pelas figuras em pedaços. Elas exprimem a destruição e o sofrimento causado pela guerra. Na parte superior da tela, um olho assiste a tudo e parece iluminar a cena, como se revelasse ao mundo o horror do acontecimento. Olha que interessante, né? Como um pintor era capaz de retratar tudo isso em apenas uma obra, né? Pessoal, continuando, estamos agora na página 96. 26. Tia Adriana está adiantada, hein? Nós temos aí a seção Entender o Texto. Porém, como a nossa própria apostila ela sugere, nós vamos trocar uma ideia, como se vocês estivessem aqui com a tia Adriana. Vou fazer algumas perguntas e você vai respondendo aí da sua casa, hein? Quero ouvir. Número 1. Relembre os saberes de Da Vinci e Picasso.
né? Qual a semelhança entre esses dois artistas? E aí, pessoal, a gente já sabe, né, bastante sobre a vida de Leonardo e agora aprendemos sobre a vida de Pablo Picasso. O que eles têm em comum? Como eles viviam? Qual era o estilo de vida deles? Eles eram apenas pintores? Não, né? Ambos atuavam em várias áreas. Não eram apenas pintores. Lembra que a tia Adriana até deu a definição para você de polímata? Não é mesmo? Se lembrou, não é mesmo? Número 2. Por que Picasso mudou algumas vezes o seu jeito de pintar? E aí? Falamos isso há pouco, hein, no texto. Lemos isso há pouco. Por que ele pintava? Porque, na verdade, ele pintava de acordo com os sentimentos dele, né? Lembram-se da fase azul, da fase rosa, não é mesmo? Ele pintava suas obras de arte de acordo com o que ele estava sentindo naquela época de sua vida. Tudo bem? E, por fim, você vai agora reflita sobre o que você leu a respeito de Pablo Picasso e apresente sua conclusão. Ele pintava para as pessoas? Ele pintava para que as pessoas achassem seus quadros bonitos? Ou para expressar seus sentimentos? E aí? O que você acha? Ele pintava porque ele queria ser reconhecido apenas? Não, ele pintava para expressar seus sentimentos, porque a pintura o acompanhou, né, durante sua vida inteira, tanto nos momentos de tristeza quanto de alegria. Tudo bem, pessoal? Galerinha, essa é a nossa aula de hoje, né? Essa leitura, esse entendimento do texto, esse conhecimento aí a respeito da vida do Pablo Picasso. Para finalizar, a tia Adriana vai deixar para vocês os exercícios 2 e 3 lá da página 32. Vamos conferir juntos? Vocês têm aí no exercício 2 algumas informações, né, sobre Pablo Picasso. Você vai assinalar para a tia Adriana, né, as afirmações corretas, apenas as corretas, tudo bem? E no exercício 3 nós temos aí vários nomes próprios, tá? Vocês têm aí Málaga, Espanha, Paris, França, Europa, Guernica, Picasso, Bracker e Madrid. Vocês vão colocar esses nomes em ordem alfabética. E, para finalizar, você também vai fazer uma atividade bem gostosa lá das atividades complementares, tá bom? Estamos então na página 86. Vocês vão realizar os itens B, C e D, tá bom? Você tem um textinho aí, né? Com algumas palavrinhas escritas com S com som de Z. Você vai identificar quais são essas palavrinhas e responder aí para a tia Adriana os itens B, C e D da página 86. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de aprender mais um pouquinho aí, né, sobre esse pintor super famoso que nós temos aí, que foi o Pablo Picasso. Tudo bem, pessoal? Um beijo da tia Adriana e até a próxima aula!